Bom, pessoal, como é que tá vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui com essa nova tarefa aí de passar para vocês um resumo do que nós vimos durante esse semestre, ou seja, durante essa pandemia. O que é que vocês fizeram durante essa pandemia na minha disciplina? Foi repassado os textos através da apostila que a gente utilizou e foram feitos 6 questionários, tá certo? Esses questionários fizeram com que vocês tivessem acesso aos conhecimentos da área técnica, da automação industrial e controle, tá certo? Nós temos as turmas 201, 202, 203 e 204, que são onde eu ministro essas disciplinas, tá ok? Então, eu fiz esse tutorial, basicamente é um material que vocês podem utilizar para estar formalizando as suas aulas, preparando seus estudos, controlando o que foi visto e futuramente servir como um material de apoio numa consulta, caso seja necessário, tá ok? Então vamos lá. As ferramentas utilizadas. Tá passando aqui. Vamos lá. As ferramentas utilizadas. A apostila tem como título Comandos, Controle e Automação. Automação Industrial 2000, ela é de 2016, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem como os autores o Leandro Roja e o Rodrigo Cardoso Fuentes. Nós utilizamos também o questionário, utilizamos o caderno e o Google Classroom. O Google Classroom é nossa Google Sala de Aula, onde nós formalizamos esses materiais através do caderno, onde vocês fizeram as atividades e depois tiraram fotos e lançaram no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, tá ok? Eu dividi por 6 tópicos, porque foram 6 atividades, e vamos dar uma passagem por todas elas, tá ok? O assunto 1 foi sensores de pressão e vazão, além de outros sensores de presença, sensores sonoros, então a gente viu vários sensores. O assunto 2, contatores, que são equipamentos de controle de funcionamento, né, de motores, compressores, tá certo? No assunto 3, nós vimos relés, que é um outro equipamento também de segurança e controle de ligação de cargas grandes, como motores, compressores. Nós vimos o assunto 4, que é um motor de corrente contínua, que o motor de corrente contínua faz parte de toda essa nossa necessidade de conhecer a automação, né? Nós temos relés, contactores, nós temos motores de corrente contínua. Nós temos o assunto 5, que são solenoides, que são outros componentes de controle de funcionamento, onde nós temos a energia elétrica, onde toda energia elétrica nos gera um campo eletromagnético. Então, a solenoide tem essa capacidade de atuar conforme ela recebe essa corrente elétrica. O assunto 6 são as eletroválvulas, que são outros dispositivos que fazem controle do funcionamento das válvulas, tá ok? Então vamos começar, pessoal. Ferramentas utilizadas. Como eu falei, utilizei a apostila, utilizei questionários para que a gente possa estar fazendo uma avaliação. O caderno de vocês, que é primordial, aqueles que têm caderno, alguns que já me enviaram atividades em Word, o Excel, em PDF, são alunos que já têm uma possibilidade de utilizar o computador. Mas aqueles que receberam apenas as atividades
pelo WhatsApp, tiveram que passar esse material para o caderno, tirar foto e lançar no Google Classroom. Eu até prefiro o trabalho pelo caderno, porque você consegue, no caderno você pode ver os desenhos que foram pedidos, como é que é a escrita do aluno, tudo isso. A gente precisa ter uma certa qualidade, que vocês vão ser técnicos e vocês vão ter que passar informações, vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que desenhar um circuito, um sistema, e o desenho faz parte do conhecimento de vocês. Então, como tem um texto aqui, material utilizado pela escola, pelo professor aluno, para formalizar, qualificar, gerenciar e otimizar o desenvolvimento do conteúdo que caracteriza-se principalmente pelos primeiros contatos com o mundo da automação, seus termos, componentes e suas utilizações. Então, esse primeiro contato com essa apostila é o primeiro contato de vocês com o conhecimento técnico. Então, o que nós precisamos? Quais são os objetivos iniciais desse contato? É que vocês comecem a ter contato com os termos técnicos, com os procedimentos, você entender o tamanho, a forma como você vai ter que se comportar diante de um assunto, diante de uma situação. Então, todo esse procedimento técnico que vocês estão tendo acesso é que vai balizar, que vai alicerçar a formação técnica de vocês, tá ok? Então, vamos começar aqui. O assunto 1 foi o assunto sobre sensores. Nós checamos sensores de pressão, sensores de vazão, e nós fizemos um questionário sobre esse assunto. Então, vamos lá. O objetivo principal da disciplina não é aprender cada detalhe de todos os sistemas, mas sim proporcionar uma base de conhecimentos que permitirá ao aluno entender o princípio de funcionamento de diversas tecnologias e suas principais aplicações. O aluno terá o papel fundamental de buscar informações relacionadas à área de seu maior interesse de atuação e aprofundar o conhecimento nesse assunto, com base nos fundamentos adquiridos nesta disciplina. Essa iniciativa é de grande valia para o profissional de sucesso. Então, o que ele diz aqui? Nós sabemos que nós nos encontramos em um momento da sociedade onde nós temos uma ansiedade, uma necessidade de ter um desenvolvimento muito mais rápido no nosso país. E esse desenvolvimento vem com obras, com construções. E aí está inserido quem? O técnico, tanto de eletromecânica, eletrotécnica, mecânica. E a automação hoje é um divisor de águas. É com a automação é que você vai conseguir, né, se adaptar ao mercado. Tá certo? Porque hoje as respostas de uma indústria é através de sensores, através da automação. Quem não tem uma automação, quem não está se preparando para automatizar a sua linha, não vai ter como se manter no mercado de trabalho. Tá certo? Então vamos lá, turma. Nós vimos no assunto 2 os contatores. Fizemos a leitura do texto e a atividade. Os contatores são os elementos principais de comando eletromecânico que permitem o controle de elevadas correntes por meio de um circuito de baixa corrente. Ou seja, você vai ter um equipamento que vai fazer o acionamento, o liga e desliga das grandes cargas, que são motores, que são compressores. E esses equipamentos, a base de funcionamento deles, em sua maioria, são feitos através de contatos, uma mola, tá certo? E uma bobina. Então, esse conjunto de equipamentos, ao funcionar, eles vão fazer com que haja o sistema vai se armar ou vai se desligar. Tá ok, pessoal? Os relés. O assunto 3, nós nos dedicamos aos relés. Vimos o questionário e fizemos as atividades. Relés. Os relés eletromecânicos,
baseados no princípio eletromagnético. São comumente aplicados em instalações industriais de baixa, média e alta tensão. Então, os relés, como a gente viu anteriormente, como de igual funcionamento para os contatores e basicamente para todos os elementos de controle, ele recebe uma corrente elétrica de menor intensidade do que a carga vai receber, do que o motor vai receber. Ele vai receber uma carga elétrica suficiente para que a bobina dele atue no liga e desliga. Tá certo? O que acontece hoje? Além desse relé, esse relé passa uma informação para quem? Para aquela nossa automação, para aquela nossa eletrônica. Ela recebe essa informação e transforma essa informação de liga e desliga em um acionamento, em um alarme, tá certo? Em uma variação de intensidade dessa corrente que vai ligar a carga principal. Tá ok, pessoal? O assunto 4 é motores de corrente contínua, ou motores CC. Nós novamente fizemos acesso à leitura e depois o questionário. O motor de corrente contínua pode ser dividido em duas partes, sendo uma fixa, o startor, o campo, e outra móvel, o rotor ou a armadura. Aquele sistema que nós temos na contadora, agora esse princípio de funcionamento é visto no motor de corrente contínua, onde nós temos o estator, onde toda essa energia elétrica é recebida, e o rotor, que já transforma essa energia elétrica em energia eletromagnética, que vai gerar a rotação do motor. Tá ok? Então, praticamente, eles não têm peças que se tocam. A energia gerada, o torque gerado, a rotação gerada, é criada por essa energia que é fornecida ao motor. Que aqui já é uma energia de alto valor. Tá ok? O assunto 5, nós tivemos contato com as solenoides. Os solenoides são bobinas eletromagnéticas que, ao serem percorridas por uma corrente elétrica, criam um campo magnético ao seu redor. Este campo magnético tem a capacidade de atrair ou repelir elementos ferromagnéticos. Então, pessoal, aqui na solenoide, novamente esse princípio da existência de uma energia elétrica e essa energia gerar um campo magnético, vai ocorrer o quê? Nós vamos ver aqui a bobina, que é parte da geração desse magnetismo. Nós temos uma mola e um êmbolo. Quando há uma excitação devido à energia elétrica passando, essa mola ou é retraída, ou é comprimida, ou é expandida, fazendo com que o êmbolo feche ou abra. Esse é nosso princípio eletromecânico, eletromagnético. Essas informações aqui, de abre e fecha, vão gerar informações para a nossa eletrônica. Nós vamos ter sensores, nós vamos ter todo tipo de sistema para ler essas informações. Então, o técnico, operador, dependendo da situação, da empresa, de como de como é feito o processo de produção dessa empresa, nós podemos ter uma grande automação, uma média ou uma pequena automação. Mas nós precisamos de uma certa automação para que a gente tenha segurança na execução e eficácia. Tá ok, pessoal? No assunto 6, nós vimos eletroválvulas. Eletroválvulas pneumáticas ocorre quando o campo magnético é gerado em consequência da energização da bobina. O êmbolo da válvula é atraído. Então, o funcionamento de uma eletroválvula, né, ela depende do seu sistema de atuação, que foi o que a gente viu com a solenoide. Então, aqui nesse esquema, nós vimos a geração. Aqui é um sistema pneumático, onde nós temos a geração dessa pressão gerada pelo acúmulo de gás, ou pela compressão dos gases, e o êmbolo que vai receber, que vai fazer ele vai fazer esse movimento, né,
dependendo da pressão que ele vai receber. E essa válvula pneumática, né, essa eletroválvula, vai fazer isso através de um comando de fecha e abre dos seus dos seus dos seus dos seus contatos, tá ok? Então ela está todo o tempo recebendo uma compressão, mas ela vai fazer uma leitura, e essa leitura ela vai passar para os sensores ou visualmente pelo ajuste dessa eletroválvula pelo técnico, tá ok? Então, até aqui nós vimos todo esse início de conhecimento técnico, tá certo? É claro que a gente precisa desse conhecimento, nós precisamos desse início, porque ele é que vai balizar todo o nosso aprendizado, toda nossa formação técnica. Então, tecnicamente a gente vai ficar por aqui, e eu vou deixar 4 dicas para vocês, que são dicas de como vocês devem melhorar seus estudos, torná-los mais eficazes, tornar o tempo de vocês, tornar cada vez mais os momentos de estudo, para que vocês possam focar e, claro, galgar o que vocês estão tanto buscando, que é um emprego técnico, ou até mesmo a formação em outras áreas, tá ok? Então, a primeira dica, autoexplicação. Na prática, trata-se de ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras para você mesmo. Ou seja, sempre que vocês estudarem, tire um tempo para reler o material, e em voz alta ou uma de forma mais em tom menor, vocês poderem autoexplicar diante de um espelho ou para alguém o que você leu. Isso traz o aprofundamento do conhecimento. Dica 2. O principal benefício da intercalação de disciplinas, como já havíamos observado, é fazer com que a pessoa consiga manter-se mais tempo estudando. Ou seja, se você pegar várias disciplinas e intercalar, você vai ter mais prazer, o seu cérebro vai ter um cansaço bem menor do que você levar essa disciplina, levar uma matemática de 3, 4, 5 horas. Tá certo? Dica 3, teste prático. Realizar testes práticos sobre o que você está estudando é uma das melhores maneiras de aprendizagem. Então, se você quer fortalecer, quer amadurecer aquele conhecimento, faça testes, prepare você mesmo testes dentro daquele conteúdo, ou utilize os testes já existentes nos livros. Fazê-los vai lhe dar mais confiança no que você estudou. Dica 4. Prática distribuída. A prática distribuída consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez de concentrar toda a aprendizagem em um bloco só, ou seja, na véspera da prova. Então, se você tiver um cronograma de estudo, se você estudar, né, passo a passo, parte a parte, quando chegar no momento da prova, você conseguiu rever todo o conteúdo de forma eficaz e gradativa. Se você deixar todo aquele material para a última hora, né, você vai ter um cansaço mental desnecessário. Tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos em breve. Um abração e vamos se preparar para o próximo semestre. Um abração.